tema, o título dessa mensagem é Flua com o Espírito Santo e viva de forma vitoriosa. Deus planejou para você uma vida vitoriosa. Deus não planejou para você a morte, a miséria, o fracasso. Isso não é plano de Deus para a sua vida. Deus não planejou para você uma vida de fracasso em fracasso, mas de glória em glória. Esse é o plano, é o propósito de Deus para o ser humano. Deus criou cada ser humano que nasce na face da terra, nasce com um propósito divino de ser uma pessoa vitoriosa. O diabo entra no circuito para tentar impedir que essa pessoa conheça esse plano, para tentar impedir que essa pessoa conheça esse propósito, e acaba produzindo na vida dela morte e morte em abundância. Mas Jesus veio para que você e eu tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Jesus não nos enganou quando ele disse isso. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele também não estava dizendo alguma coisa poética. Ouçam só que coisa poética, tão bonita que Jesus disse. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando ele disse isso, ele literalmente estava falando de uma intenção que há no coração de Deus, de que nós tenhamos vida abundante. Amém? Vida financeira abundante, vida familiar abundante, saúde abundante, todos os aspectos da nossa vida, o que Deus quer dar para nós é em abundância. Ele quer dar a abundância do Espírito Santo dele para nós. E é importante que nós entendamos o significado, a importância de cada cristão, de cada pessoa que acredita, que entende sobre o novo nascimento, que se crê nascida de novo, seja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Graças a Deus pelo nosso intelecto, graças a Deus pela criatividade, graças a Deus pela inteligência, mas tudo isso fica muito aquém da direção que o Espírito Santo pode dar para a sua vida. Ter inteligência é bom, ter criatividade é bom, ter sabedoria humana, intelectualidade é muito bom, mas tudo isso está muito aquém da sabedoria do Espírito Santo. Tudo isso está muito aquém da direção que o Espírito Santo pode dar para a sua vida. É fundamental você ser dirigido. Sabe que eu tenho visto como a igreja do Senhor Jesus, ela precisa disso. Não estou falando da nova, especificamente ou unicamente. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus ao redor da terra. Eu procuro me inteirar muito sobre o que os pastores estão pregando em outras igrejas, o que está acontecendo em outros lugares, não só no Brasil, no Rio de Janeiro, mas no mundo de uma forma geral. E hoje em dia, com a internet, você tem um acesso muito fácil a essas coisas. E aí a gente começa a ver como a igreja do Senhor Jesus, ela está sendo dirigida por homens, pela cabeça de homens, e não por aquilo que diz a palavra, e não pelo Espírito Santo de Deus. Como a igreja tem perdido de ser dirigida por Deus e chegar para um patamar muito mais elevado. A igreja poderia estar muito mais adiante do que ela está, mas ela não está justamente por falta de direção do Espírito Santo. Por falta de direção do Espírito Santo. Eu estava vendo uma pessoa pregando na internet, numa igreja, e a quantidade de asneira que essa pessoa falou da plataforma foi uma coisa que me deixou chocado. Uma pessoa bem articulada, que fala bem, falando para um público de pessoas de nível universitário para cima, mas a quantidade de asneira que aquela pessoa estava dizendo me deixou absolutamente chocado. Uma das coisas que ela dizia era sobre submissão à autoridade. Basicamente ela estava falando sobre isso, de submissão à autoridade, e ela quis usar o exemplo de Jesus, que se deixou batizar por João Batista, porque reconhecia que o ministério de João Batista estava acima do seu ministério. Falei, meu Deus, não sabe nada nem sobre batismo, o que é o batismo de João Batista, o que significou o batismo de Jesus, não entendeu nada, sabe nada, minimamente sobre interpretação bíblica, nada. E a gente precisa, isso é o mínimo que a igreja precisaria conhecer, como interpretar de forma correta a Bíblia, mas nem isso as pessoas que sobem num púlpito muitas vezes estão sabendo. A partir daí só se vai ladeira abaixo. Sabe, tem algumas, me falam de uma reunião sobre uma reunião apostolar. Estavam acontecendo, chamaram vários, e teve gente dizendo assim, não, eu não vou, não quero receber título de apóstolo porque eu sou bispo. Eu falei, cara, o camarada é bispo de uma denominação conhecida, grande no Brasil inteiro, e não sabe a diferença entre episcopado e ministério apostólico. Não sabe que bispo é função, apóstolo é dom. A função eu posso dar para quem eu quiser. Diácono é função, presbítero é função, bispo é função, apóstolo é dom. Eu não posso dar para você dom nenhum. Eu posso reconhecer em você
o dom apostolar. Eu posso reconhecer em você o dom pastoral. Eu posso reconhecer o dom evangelístico. Mas eu não posso fazer de você um apóstolo. Porque apóstolo não é simplesmente um título, um cargo ou uma função. É um dom ministerial. Bispo não é dom. Ninguém tem o dom de bispo. Bispo é uma posição, é uma função. Então, um homem pode dar a outro a função episcopal, que nada mais é, a palavra bispo nada mais é do que significa administrador. Nada mais do que isso. Não é nada além disso. A igreja inverteu a coisa toda. Você quer ter noção de como a igreja inverteu as bolas todas e está perdida, mais perdida do que cego em tiroteio? Você já leu a epístola de Paulo a Timóteo? Quem é que já leu as 2 epístolas de Paulo a Timóteo alguma vez? Ou, não toda, mas pelo menos uma porção. Uma parte. Um capítulo. 3 versículos. Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz o seguinte: Timóteo, quando você tiver que escolher diáconos e bispos, use esses seguintes critérios. Aí ele fala de uma série de critérios, não fala? Que seja marido de uma só esposa, não dada muito vinho, etc e tal. Quem era Timóteo? Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Paulo foi, durante muito tempo, o pastor da igreja de Éfeso, mas agora Paulo, na prisão, delegou esse ministério, reconheceu em Timóteo um dom pastoral e colocou Timóteo como pastor da igreja de Éfeso, que era a maior igreja do Oriente naquela época. E aí Paulo apóstolo, escreve para Timóteo, pastor, e diz o seguinte: Timóteo, quando você tiver que escolher diáconos e bispos, use os seguintes critérios. Aí ele fala de uma série de critérios, não é isso? Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, ok? Quem é que escolhia bispos e diáconos na época de Timóteo? O pastor. Hoje, os bispos é que escolhem quem vai ser pastor. Você está entendendo que isso virou de cabeça para baixo? Que botaram a função acima do dom? A função de bispo não pode estar acima do dom pastoral, porque a função episcopal quem dá são os homens. O dom ministerial quem dá é Deus. Amém? Você está entendendo que todas as igrejas hoje em dia que tem bispo para lá, bispo para cá, está tudo ao contrário? Porque na verdade bispo nada mais é do que um administrador, e tem muito bispo que não administra nada, mas tem título de bispo. E você está dando um título de administrador para quem não administra, e está dando um título de um dom para quem não tem o dom. Aí o camarada diz assim: não, eu não quero ser apóstolo porque eu já sou bispo. Peraí, mas você não pode escolher ser apóstolo, é Deus quem te dá o dom. E eu só reconheço. E mais, você já reparou que hoje tem uma montoeira de apóstolo para cá, apóstolo para cá, apóstolo para acolá, mas a maioria dos apóstolos que existem por aí hoje são são ministérios que estão fixados em igrejas locais. Já reparou isso? Mas o dom apostolar não é um dom de gabinete, não é um dom paralisado, não é um dom fixo de uma igreja, é um dom que vai de lugar em lugar estabelecendo igrejas. Porque o que a igreja fez? A igreja pegou o dom, o nome do dom apóstolo, jogou num canto, esquece esse negócio de apóstolo. Apóstolo só os 12 que Jesus escolheu, e depois só o apóstolo Paulo. De lá para cá, ninguém mais. Wait a minute. Pega a sua Bíblia e vai estudar. Porque a Bíblia fala sobre níveis e classes diferentes de apóstolos. Jesus, o apóstolo supremo, está isolado nessa categoria, não tem outro junto com ele. Mas depois tem os 12 apóstolos do Cordeiro, que são os 12 que Jesus chamou e escolheu para estarem com ele. Não tem mais ninguém nessa categoria, só os 12. Aí a pirâmide aumenta com os apóstolos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, Apolo e vários outros que foram considerados e ordenados como apóstolos, depois dos apóstolos do Cordeiro. E você tem os apóstolos agora dos dias de hoje. Quem são os apóstolos dos dias de hoje? Apóstolo, o termo apóstolo significa aquele que é enviado com uma missão. O que a igreja fez? Tirou o nome apóstolo e chamou agora de missionário. Mas missionário é um termo que não existe na Bíblia. A palavra missionário ou missões não existe na Bíblia. Existe o termo apóstolo e viagem apostólica. Aí é diferente. Quem era Paulo? Paulo era alguém que tinha uma chamada apostolar, um dom apostolar, e ele formava com ele um time apostolar. Lucas fazia parte desse time, Timóteo fez parte desse time durante muito tempo,
Epafrodito, e tem uma série de outros nomes lá de pessoas que ele cita que eram parte do time apostolar. O que a igreja fez? Ela pega pessoas que têm vocação para ser parte de um time apostolar e ordena como missionário. E manda a pessoa para a África. Resultado, o ministério apostolar, hoje, no mundo, ele é extremamente pouco valorizado, pouco desenvolvido, pouco entendido, e o ministério de missões acaba ficando, assim, milhões de milhas aquém do que poderia ser. Milhões de milhas. Por quê? Porque um jovem com uma chamada missionária deveria estar debaixo do ministério de um apóstolo, que vai na frente, se responsabiliza por um trabalho para estabelecer igrejas. Não é para fazer um sítiozinho para plantar mandioca e chamar alguém para uma sopa e tal e falar de Jesus. Para estabelecer igreja. A maioria dos ministérios de missões não estabelece igrejas. Por que isso? Porque a igreja está sem direção do Espírito Santo. As pessoas têm chegado para mim ultimamente, pastor, e o carnaval? Que a gente pode pular carnaval? Não pode? Cara, deixa eu te explicar o que é o carnaval. Deixa eu te explicar. O carnaval é uma festa herdada da Roma Antiga. Na Roma Antiga havia uma festa que equivalia ao carnaval chamado Saturnália, que era uma festa dedicada ao deus Saturno. E era exatamente uma festa onde os donos de escravos se fantasiavam de escravos e os escravos se fantasiavam de senhores. Havia uma inversão e havia uma grande brincadeira e etc e tal. No tempo da minha avó, o carnaval era uma festa absolutamente inocente. E as pessoas, as meninas saíam vestidas com vestido longo de festa, né, aquelas saias rodadas, ia naqueles carros conversíveis, e passavam no centro da cidade, dando tchauzinho para lá, tchauzinho para cá, parecia um desfile de Miss, uma coisa extremamente agradável, inocente, muito família, mas de lá para cá a coisa foi mudando e mudou completamente. Eu, quando era criança, minha mãe me levava aos bailinhos de carnaval. Era num clube, um lugar fechado, numa quadra de futebol de salão, né, que agora virou futsal, na época chamava futebol de salão, ou de vôlei, de basquete, e a criançada tinha uma banda tocando, e a criançada ficava rodando ali. Vestido de índio, de cowboy, né? Um negócio desse, né? Aquele revolvinho com espoleta, né? Plá, 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 plá. Rodando para lá e para cá. Era uma coisa absolutamente inocente. Quando eu tinha 16, 17, 18 anos, eu não curtia carnaval. E se você me perguntar assim, pastor, mas você ia às festas de carnaval? Claro que eu ia. É óbvio que eu ia. Aos bailes de rua, bloco, eu disse, claro que eu ia. Por que você ia? Eu ia para pegar as mulherzinhas. Claro. Você acha que eu ia para lá para ficar? Olê, que olê, olha lá, o quê, pô? Eu ia lá para pegar as mulherzinhas. E você acha que o pessoal hoje, você vai dizer assim, não, pastor, mas eu vou no baile de carnaval, vou no bloco só para me divertir. Para cada 10 pessoas que vão a um bloco desses, meia pessoa vai lá para se divertir. Os outros 9 vão lá para pegar alguém. E se você vai só para se divertir, fatalmente você que é mulher, vão acabar passando a mão em algum lugar do seu corpo que você não gostaria. Que você não permitiria, assim, um desconhecido passar. Né? E vão te abordar, vão te assediar. E o que é pior, hoje a festa virou uma festa extremamente sensualizada, de muita nudez, de muita bebedeira, e aonde tem excesso de bebida, sempre vai ter as fases da bebedice. E as fases da bebedice são as seguintes: começa com a fase do macaco. O que é a fase do macaco? O sujeito, depois de um certo nível de álcool no sangue, ele começa a ficar engraçado. Ele fica liberado, ele começa a contar piada, tudo para ele é engraçado. E ele acha que ele está engraçado. Ele pensa que qualquer coisa que ele fala para você, você tem que rir. Tudo para ele é engraçado, ele ri. Mas da fase do macaco, ele passa para uma outra fase, que é a fase do chorão. Aí, de repente, ele começa a lembrar, ele estava rindo, que divertido, estava... Eu também me lembro que nessa época do ano passado, minha mulher me deixou. Aí ele começa a chorar as pitangas, as mágoas, ele começa a falar de um monte de coisa, e ele começa a chorar, ele fica deprimido, fica num canto, daqui a pouco ele dá uma vomitada, às vezes em cima de você, que está no baile.
Aí depois vem a terceira fase. A terceira fase é a fase do leão, onde ele fica valente. Aí ele acha que ele bate em todo mundo. Ele acha que ele consegue bater em qualquer um. Ele acha que ele vira o super-homem. E, eventualmente, é lógico, ele bêbado, ele não vai conseguir bater em ninguém, mas às vezes quem leva o primeiro soco é você, que foi lá só para se divertir, e volta para casa com o olho roxo, faltando um dente, porque ele levou um soco de um bêbado, que depois foi abordado por mais não sei quem, que bateu, que pegou e não deixou, e não sei o quê. Aí o cara volta para a fase do chorão. Eu não queria ter feito isso, meu Deus. Você está entendendo a diferença? Aí você pergunta, mas pastor, eu vou ou não vou? Olha só o critério, você tem que ser dirigido pelo Espírito, você não tem que perguntar para mim. Não sou seu pai. Você não tem que perguntar para mim. Você tem que perguntar para Deus. Se o Espírito Santo te dirigir, disser que você pode ir, você quer, mas eu não sei, que eu não estou acostumado a ouvir a voz de Deus, então eu vou te dar um critério. Aonde quer que você vá, não importa aonde, bar de carnaval, festa, restaurante, boate, não importa. Aonde você for, se você se sentir em liberdade e à vontade para fazer uma oração, vai. Se você se sente bem, se você chegou no bloco, fantasiado de índio, tá todo mundo nu, só você tá vestido. E você pode, Senhor, muito obrigado, me dá um tempo de alegria e divertimento nesse lugar, que teu Espírito Santo prevaleça, dirija a banda e todo mundo. Se você pode fazer essa oração, vai nessa, meu irmão. Se você sente a vontade para fazer uma oração naquele lugar, vai nessa. É sinal de que Deus está contigo e vai dar tudo certo. Mas não vem perguntar para mim, porque eu não sou seu pai. E eu não sou o Espírito Santo para te dirigir, para dizer para você o que você deve ou o que você não deve fazer. Amém, gente? A gente precisa, e condição primordial para uma vida vitoriosa é ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Sem isso, você vai ficar limitado à sua pobre e pequena mente. Você vai ficar limitado à sua criatividade, à sua inteligência, e por mais inteligência e cultura que você tenha, ainda assim você é uma pessoa limitada. Sabe aquela velha história? Quanto mais estudo, mais eu descubro que eu não sei nada? Pois é, eu chego a essa infeliz conclusão. Eu estudo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais eu descubro que eu não sei. Que raiva! Porque você deveria dizer, não, agora já li 300 livros, para fechar esse assunto só falta mais um. Quando eu ler esse último aqui, acabou. Quando você lê o último, você descobre que tem mais 300 livros sobre o mesmo assunto, com coisa que você ainda não conhece. Meu Deus! Por mais que a gente conheça, por mais intelectualidade, conhecimento e diploma que a gente ainda continua limitado, mas Deus tem sabedoria e conhecimento ilimitados. Então, se eu tenho o acesso ao recurso da sabedoria ilimitada de Deus, eu não posso abrir mão de ser dirigido pelo Espírito de Deus. Porque Ele sabe mais e melhor do que eu. Amém? Ele sabe mais e melhor do que o meu pai, do que a minha mãe, ele sabe mais e melhor do que os meus professores, do que aqueles que são os meus mentores, etc. e tal, ele sabe mais e melhor do que qualquer um. Então eu preciso entender que uma vida dirigida pelo Espírito Santo é uma vida dirigida para a vitória. Sabe, veja só o seguinte, olha só como é que é fundamental a gente ser dirigido pelo Espírito Santo. Jesus, no final dos evangelhos, ele não deixou uma ordem. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não está dada essa ordem para a igreja? Não é em cima disso que se fazem missões? Não, eu vou para o campo missionário. Por que você vai? Não, porque tem uma ordem. Você tem uma direção? Não precisa, está escrito. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo, aquele porém que não crê, já está escrito. É só obedecer. Dá uma olhada só no que diz Atos 16, os versículos 6 e 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo capiroto. Capeta danado impediu. Hã? Não. Peraí, quem foi que impediu Paulo e a sua trupe de pregar o evangelho? Peraí, Jesus deu uma ordem, ir por todo mundo e pregar. O que eu estou fazendo? Estou fazendo a ordem, obedecendo a ordem que Jesus mandou. Aí diz aqui que o Espírito Santo impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Cara, o próprio Espírito Santo de Deus é que disse, não, vocês não vão. Por quê? Eu não sei. Aquele povo talvez não tivesse preparado ainda para receber o evangelho. Talvez não fosse o momento, não fosse a hora. O Espírito Santo está dizendo, eu sei o momento e a hora certa.
Na hora que eu abrir a porta, quando você entrar, Paulo, você vai arrebentar. Porque nessa mesma região aqui, foi onde Paulo plantou igreja que não acabava mais. A gente tem, por exemplo, a epístola de Paulo aos Gálatas. As igrejas implantadas na região da Galácia, mas numa primeira oportunidade, Paulo tentou ir lá e o Espírito Santo impediu. O próprio Espírito Santo. E havia uma ordem de Jesus: ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Mas eu preciso estar debaixo de uma direção do Espírito Santo, porque de repente eu vou falar para uma pessoa no momento inconveniente, no momento em que não é a hora, no momento em que o Espírito Santo sabe que aquele coração está endurecido de uma forma que não vai receber a semente da palavra. E você de repente é impedido, de repente de fazer aquilo que você sabe que é o correto fazer, que é pregar a palavra, que é ministrar a ação de Deus. Caramba, é lógico que isso aqui não é uma regra, isso aqui não virou uma regra, mas aconteceu em pelo menos um episódio de Paulo se sentir impedido pelo Espírito Santo, não pelo diabo. Ele não jogou uma acusação em cima do diabo, o próprio Espírito de Deus. Quando eles chegaram, aí Paulo, olha só, Paulo se desviou dessa direção que ele estava indo para a Galácia, e ele vai numa outra direção. Bom, não deu certo para cá, então eu vou para lá. E aí ele vai na direção de Mísia e da Bitínia, e diz que da mesma forma o Espírito de Jesus os impediu. Ele não disse, mas o diabo. Não, o Espírito de Deus os impediu. Não é uma regra, foi uma exceção, mas isso é mostra de que nós, até para pregar o Evangelho, precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Até para isso a gente precisa ser dirigido. Você está numa conversa com uma pessoa. Se você vai simplesmente pela gana de querer falar a palavra de Jesus, de repente você fala na hora errada. Mas se você é dirigido pelo Espírito Santo, você está conversando, a pessoa está falando, e de repente surge a oportunidade, o Espírito Santo fala, agora fala para ela de Jesus. Você fala na hora, a pessoa desmonta. Você percebe a direção, a pessoa desmonta e a pessoa recebe a Jesus. Porque você teve a sensibilidade no Espírito de ouvir Deus e ser dirigido por Ele, porque quem está, na verdade, fazendo o trabalho, quem converte a pessoa, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Ele quem está trabalhando no coração daquela pessoa, Ele que sabe a hora. Ele que tem que dizer para você, cara, é agora, preparei a terra, agora a terra está afofada. Enquanto você começou essa conversa, havia uma terra dura, seca, difícil, mas agora, de acordo com a conversa, foi havendo uma abertura, foi havendo uma simpatia, foi havendo uma empatia, foi havendo uma ligação, e agora é o momento quando você fala de Jesus, a pessoa recebe. Porque o Espírito Santo preparou a terra, porque o Espírito Santo preparou aquele ambiente. E a gente precisa aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo. Sabe, essa região toda aqui é a região onde Paulo foi impedido de ir. Essa região, se você começar a consultar os nomes dos lugares, você vai conhecer nomes aqui que você está cansado de ver nos textos do livro de Atos, onde Paulo foi e implantou igrejas, como por exemplo, na Cilícia, Licaônia, Capadócia, Frígia, Lídia, esses lugares, Ponto, todos esses lugares são lugares da onde já havia gente batizada com o Espírito Santo nesses lugares. Lembre-se lá de Atos 2. Atos 2, quando as pessoas ouviram os discípulos falando em línguas, eles começaram a comentar, como é que pode? Nós somos pessoas da Capadócia, do Ponto, da Frígia, e ouvimos esses homens falando na nossa própria língua. Então já havia, esse pessoal aceitou a Jesus, logo em seguida com a pregação de Pedro. Quando Pedro prega, 3.000 pessoas daquele grupo que estava criticando os apóstolos falando em línguas, aceitaram a Jesus. Já havia gente convertida aqui. Mas o Espírito Santo, de alguma forma, por alguma razão, impediu Paulo naquele momento de ir até lá. Nós precisamos aprender a sermos dirigidos pelo Espírito em tudo o que a gente faz. Amém, gente? Para educar filhos. Para educar filhos. Filho precisa ser disciplinado? Todo filho precisa ser disciplinado. Mas, se eu não for dirigido pelo Espírito, eu vou olhar de repente e vou julgar que de repente aquele choro daquela criança é pirraça, e às vezes é sono, é cansaço, é fome, e eu vou dar uma coça na criança, porque ela está com fome, porque ela está com sono, não é pirraça, não, faltou direção, faltou discernimento. Se você não é dirigido pelo Espírito, até para criar filho dá ruim. Amém, gente? Amém. Sabe, essa é a razão pela qual os movimentos missionários têm resultado tão abaixo do esperado. Falta de direção do Espírito Santo. Falta de direção do Espírito Santo. Agora entenda o seguinte, não associe servir a Jesus com sofrer por Jesus. Por favor. A gente pode sofrer perseguição por causa do Evangelho, porém doença, miséria, depressão não acontecem porque Jesus quer que a gente aprenda uma lição. E então possa servi-lo de forma mais humilde, mais adequada. Nada disso pode ser visto como direção de Deus para a sua vida.
miséria, desgraça, morte. Nada disso pode ser visto como direção de Deus para você. Ah, não, Deus está me dando uma lição. Não, Deus não está te dando lição nenhuma através de miséria, de fracasso. É óbvio, quem não aprende com as lições que a vida dá, está destinado a repetir todos os erros, vez após vez. Mas não significa que Deus é que está dando para você uma lição para você se tornar mais espiritual, ou para aprender a direção que Deus tem que dar, tem que sofrer. Nada disso, nada disso. Nada disso. Eu preciso simplesmente ser dirigido pelo Espírito Santo. João 10:10, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E o diabo, eu vim para que vocês tenham morte, e morte em abundância. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, quando ele diz isso, ele não disse uma coisa poética. Ah, eu vim para que vocês tenham vida, vida abundante. Não, eu vim para que vocês tenham zoe, a natureza, a vida do próprio Deus. E tenham essa natureza, essa vida especial, a vida zoe do próprio Deus, de forma abundante. Veja o seguinte, crescimento espiritual não é se tornar cada vez mais forte. Crescimento espiritual é se tornar cada vez mais dependente de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, não é quando eu cresço espiritualmente me torno agora o super-homem do espírito, não. Quando eu reconheço que na minha carne não é bem algum, quando eu reconheço que eu preciso de Jesus, quanto mais dependente dele eu fico, menos dependente de mim mesmo eu me torno. Menos dependente de outros eu me torno. Eu me torno cada vez mais dependente dele. Levítico 14. Levítico 13 e 14 são dois capítulos difíceis da gente ler. Aliás, o livro de Levítico é um livro difícil da gente ler, porque ele, na verdade, é um manual. O livro de Levítico nada mais é do que um manual para um sacerdote judeu aprender como realizar os rituais de sacrifício no templo. Então ele fala sobre as leis, como cumprir as leis, se você tivesse alguma dúvida, e aí, esse alimento eu posso ou não posso comer? E o carnaval, posso ou não posso ir no bloco? Você ia para o sacerdote. Sacerdote, o que a lei diz? E o sacerdote, estudioso da lei, tinha que dizer, olha, pode, não pode, vai, não vai, come, não come, faz, não faz. E aí, sacerdote, eu pequei. Esse pecado aqui, qual é o sacrifício adequado para esse pecado que eu cometi? Eu pisei na bola, errei. O que eu preciso fazer? E ele sabia exatamente o que fazer. E os capítulos 13 e 14 são dois capítulos que falam sobre a purificação, os rituais que eram necessários uma vez que um leproso tivesse sido purificado, ou seja, curado da lepra. Então, sacerdote sabe do seguinte, se um leproso chegar a você e se apresentar e você examinar, e ele realmente, você que viu, porque quem determinava se a pessoa estava leprosa ou não era o sacerdote. Sacerdote, olha, apareceu essa pereba aqui na minha pele. O que é isso? O sacerdote olhava e dizia, ó, de acordo com os critérios aqui da palavra de Levítico, é lepra. Então você tem que se retirar da sua família, ir lá para o meio dos leprosos e ficar distante. Você não pode mais chegar perto de ninguém, não pode mais conviver com a gente. E esse mesmo sacerdote, se essa pessoa se dizia agora curada daquela lepra, ela vinha ao sacerdote, fui curado. Deixa eu examinar. Caramba, a pereba sumiu. Realmente, então você está curado. Então, olha, se você foi curado da lepra, você tem que passar por esse processo. É um processo de um ritual que vai levar alguns dias. Então, aqui ele começa a descrever o que precisava acontecer em relação ao leproso. E deixa eu já te dizer o seguinte, tudo no Antigo Testamento são símbolos, tipos, metáforas que apontam para o Novo. O Antigo Testamento é a sombra, o Novo Testamento é a realidade. Ok? Para o que a lepra aponta? O que significa lepra no contexto de Antigo Testamento? A lepra, ela aponta para o pecado. A lepra é um símbolo do pecado. Então o judeu, quando via um leproso, ele não via simplesmente alguém como enfermidade. Ele via alguém debaixo de uma maldição. Ele via alguém que estava, que de alguma forma, em algum momento, por algum motivo, cometeu algum pecado, e o sinal que exteriorizou o fato daquele pecado era aquela lepra. Então essa pessoa era vista muito mais do que simplesmente alguém doente. Era vista como alguém impuro, espiritualmente falando. Alguém que cometeu algum pecado de tamanha dimensão que se manifestou nessa pessoa uma lepra e ela precisava ficar afastada, não ter mais comunicação com o povo que estava purificado pelo sangue lá dos cordeiros e dos bodes mortos, sacrificados no tabernáculo ou no templo, depois mais tarde no templo de Salomão. Então, agora aqui em Levítico 14, ele está falando sobre esse ritual. E ele diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação.
ele será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, estofo carmesim e isopo. Os capítulos 13 e 14, então, falam sobre esse processo de purificação do leproso. Então, de cara, ele diz o seguinte: o sujeito se disse curado da lepra, o sacerdote vai examinar. Se o sacerdote concluir que realmente ele está curado, tem que passar pelo seguinte processo. A primeira coisa, vai me trazer 2 aves próprias para o sacrifício, 2 aves puras, próprias, pode ser pombo, pode ser rolinha, não pode ser qualquer outro, qualquer pássaro, não. Esses pássaros que a Bíblia, que a lei preconiza, então você vai trazer 2 desses pássaros, e a gente vai trazer também um pedaço de pau, de cedro, com um pano que vai servir de bucha, um pano vermelho, e um ramo de isopo. E a gente vai proceder a um ritual para você ser purificado da lepra. O que é interessante aqui é o seguinte: no capítulo 13, que fala sobre a maldição, a praga da lepra, diz que se o sujeito tivesse uma lepra no braço, ele era impuro. Se ele tivesse no braço, no tronco, nas pernas, ele era impuro. Mas se ele tivesse lepra da ponta da cabeça até o pé, ele era considerado puro. Olha que maluquice. Sacerdote, presta atenção. Se o sujeito chegar para você com lepra no braço, na perna, no tronco, nas costas e tal, esse sujeito é impuro, vai para longe. Mas se ele tiver lepra da cabeça aos pés, ele é considerado puro. Mais uma vez, Antigo Testamento, sombras e tipos. Novo Testamento, realidade. O que é o leproso da cabeça aos pés? É a pessoa que reconhece a sua condição de pecador. O que é o leproso que só tem pontos de lepra? É o camarada que reconhece que tem falhas, mas que acha que a bondade dele é o suficiente para agradar a Deus. Não, eu não sou um cara tão pecador assim, que eu não mereça uma vaguinha no céu. Porque olha só, tem uma leprinha aqui, outra ali, mas no geral eu estou bem. Eu não roubo, não mato, não adultério, eu pago meus impostos, então eu tenho uma vaga no céu. Essa pessoa é um leproso problemático. Mas o camarada que tem lepra da cabeça aos pés é aquele cara que diz assim: Deus, eu reconheço que na minha carne não há bem algum. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Eu reconheço que não há nada que eu possa apresentar para você como justificação, porque tem esse espacinho aqui que não tem lepra. Não, eu reconheço que eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus. E o sacerdote é quem considerava essa pessoa como pura. Lembre-se que o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, é Jesus. Aí em Levítico 14, de 1 a 7, ele diz assim: também disse o Senhor a Moisés: essa é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de sopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. E então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço da madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de sopo, no sangue da ave morta em água corrente, e 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra, e o declarará puro, depois soltará a ave viva em campo aberto. Então o processo aqui era o seguinte: o sujeito que foi curado da lepra trazia 2 aves, uma o sacerdote sacrificava, matava, lançava o sangue dessa ave numa bacia, misturava com um pouco de água, pegava agora a ave viva, mergulhava naquela água misturada com sangue. Aliás, antes disso, pegava esse pedaço de pau, de cedro, fazia aquela bucha com o pedaço de pano vermelho, e molhava e jogava em cima do sujeito 7 vezes, depois pegava a ave viva, mergulhava naquela bacia com água e sangue, e soltava a ave. Quem é aquela ave que foi sacrificada e derramou seu sangue? Jesus. Quem é a ave que é molhada no sangue e na água e é solta? Somos nós. Agora veja só o seguinte: uma mistura de sangue e água. Quando Jesus na cruz recebeu aquela lança no seu lado, do seu lado saiu sangue e água. O que significa esse sangue e essa água?
Sangue e água fala de salvação, sangue fala de salvação, e a água fala do Espírito Santo que habita em nós. Quando você recebe o sangue de Jesus que te salva, na mesma tacada, na mesma hora, você recebe o Espírito Santo que vem habitar em você, e do seu interior passam a fluir rios de águas vivas. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é templo, você é casa do Espírito Santo. Por quê? Porque você reconheceu que você precisava de um Salvador, você reconheceu que tinha lepra da cabeça aos pés, Jesus veio, te purificou, e você é a ave que foi liberta, mas você não foi liberta de qualquer maneira, sabe? Foi liberta depois de ter sido mergulhada no sangue e na água. Essa água não é o batismo nas águas. Essa água representa o Espírito Santo. Representa o Espírito Santo que veio habitar em você. Amém? Você foi mergulhado no corpo de Cristo, inserido, batizado no corpo de Cristo. E você se tornou casa do Espírito Santo. Ok? Só que isso nunca aconteceu no Antigo Testamento. Todo sacerdote conhecia esse ritual de teoria. Nenhum deles jamais procedeu a esse ritual, porque nunca um judeu no Antigo Testamento foi curado de lepra. Pastor, mas eu já li que Naamã foi curado. Mas Naamã era um general sírio. É a única pessoa no Antigo Testamento que foi curada de lepra. Foi Naamã. Ninguém mais. E Naamã não era judeu. Então os sacerdotes conheciam esse ritual, mas nenhum deles jamais fez até a vinda de Jesus. Agora olha só, repara só que coisa interessante. Qual foi o primeiro milagre de cura pessoal descrito na Bíblia que Jesus realizou? Não é assim, Jesus curou a multidão. Não, o primeiro milagre de cura pessoal, aonde diz foi uma mulher, foi um homem assim assado, o filho de um homem importante, o servo do centurião. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Cura pessoal. A cura de um leproso. Mateus capítulo 8. É o primeiro milagre de cura pessoal. Jesus, a Bíblia diz que Jesus já tinha curado uma multidão, que já haviam trazido todos os enfermos, Jesus curou a muitos. E a fama de Jesus se espalhou. Esse leproso ouviu a fama de Jesus. Aí Jesus sobe o monte para pregar as bem-aventuranças. Ele prega para as multidões e depois ele desce e as multidões vêm atrás. Mas se você já foi lá em Israel conosco e subiu lá no Monte das Bem-aventuranças, você sabe que para o lado, para quem olha para baixo onde estava a multidão, para o lado direito, aonde estava a multidão, fica Tiberias. Mas a Bíblia diz que Jesus desceu na direção de Cafarnaum, por isso que foi uma multidão atrás dele. Ele não desceu para onde estava a multidão, ele desceu e a multidão foi atrás. E para o lado que ele desceu, o lado de Cafarnaum, é onde tem uma montoeira de pedra lá para baixo. Esse leproso estava escondido atrás de uma pedra só escutando. Ele já conhecia a fama de Jesus, e quando Jesus chega por perto, ele passa, ele sai de trás da pedra, e diz: Jesus, se você quiser, você pode me purificar. E Jesus, que segundo a lei devia olhar e dizer: ah, o leproso, sai para lá. Jesus toca nele e diz: eu quero. Aquele leproso sabia que Jesus podia, mas ele não sabia se Jesus queria. E Jesus diz: eu quero. E toca no leproso, fica limpo. E a Bíblia diz que na hora o leproso ficou curado. Aí Jesus faz uma coisa interessante. Vai, apresente-se ao sacerdote para realizar o sacrifício de Moisés, para que isso sirva de testemunho ao povo, para que as pessoas fiquem sabendo. Não conte para ninguém que fui eu, não fica divulgando, não precisa divulgar, mas vai e se apresenta ao sacerdote. Eu imagino a cara do sacerdote, quando viu pela primeira vez na história de Israel, um leproso chegando curado. Cara, mas não era para esse cara dizer: mas peraí, quem foi que fez isso? Foi aquele tal de Jesus de Nazaré. Já não era para começar ali uma rendição desse homem que deveria conhecer a Bíblia de ponta a ponta, que deveria conhecer o livro de Levítico como ninguém, reconhecer: caramba, nunca ninguém foi curado de lepra em Israel. E esse camarada não só curou, como ele respeitou a palavra e mandou que esse homem viesse cumprir a lei, porque Jesus não veio para corromper a lei, ele veio para cumprir a lei. Hoje, se você for curado, você não precisa ir ao sacerdote, mas naquele momento precisava, porque Jesus nasceu sob a lei, e ele veio para cumprir a lei. E ele manda esse sujeito lá para cumprir esse ritual de purificação. Jesus estava fazendo muito mais do que apenas curar a lepra. Ele estava mostrando a vontade de Deus, que é limpar, perdoar o pecador. Era muito mais do que simplesmente curar uma enfermidade. Ele estava mostrando: eu vim para perdoar e purificar o pecador.
Mas ao curar o leproso, Jesus ordena que ele vai e se apresente ao sacerdote para realizar o sacrifício de Moisés. E o ritual era o seguinte: ele tinha que trazer 2 pássaros, um sacrificado, o outro ia ser liberto, o pássaro sacrificado aponta para Jesus, o pássaro liberto aponta para nós, ele precisava misturar água e sangue. E há uma outra coisa que nesse texto aqui que a gente viu, está escrito lá, depois se você quiser ver em casa, mas diz ali que o sacerdote, ele depois de aspergir o sujeito com água, ele fazia o seguinte: ele tinha que molhar o polegar nessa mistura de sangue e passar o sangue na ponta da orelha do leproso, do ex-leproso, na ponta da orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé direito. Antigo Testamento, sombra. Novo Testamento, realização. Orelha, o que você ouve. Polegar, o dedo mais importante da mão, porque é o dedo, nós somos a única criatura na face da terra que tem o polegar que faz oposição. Somos a única. Né? O macaco tem polegar, mas ele não consegue fazer oposição. O ser humano é o único que consegue fazer oposição, e por isso tem a habilidade manual que tem. Mão aponta para aquilo que você faz. E pé aponta para a maneira como você anda, ou seja, a maneira como você vive. E aí ele passa sangue na orelha, na mão e no pé, mudando os conceitos daquilo que você ouve, abençoa aquilo que você faz e abençoa a maneira como você vive. Depois disso, você foi redimido agora, foi remido pelo sangue, ele manda que o sacerdote pegue azeite e passe por cima do sangue, ele passe azeite na orelha, por cima do sangue no polegar, por cima do sangue no dedão. Azeite. Azeite no Antigo Testamento só era usado para ungir rei, profeta e sacerdote. Mas agora manda ungir o leproso, ou seja, trazendo o leproso para o mesmo nível de um rei, de um profeta, de um sacerdote. E o apóstolo Pedro diz que nós agora em Cristo somos uma nova geração, uma geração de profetas, de reis e sacerdotes. Mas essa unção com azeite, presta atenção numa coisa: mergulhar o pássaro na água e sangue e salvação. Água, o Espírito Santo que habita em nós e flui como rios de águas vivas. Mas o azeite é símbolo do Espírito Santo sobre nós. Batismo com o Espírito Santo. Pastor, o batismo com o Espírito Santo é importante para a gente ser dirigido pelo Espírito Santo? É fundamental. É fundamental. Batismo com o Espírito Santo, bota na sua cabeça hoje, batismo com o Espírito Santo, com a evidência do dom de línguas, não é acessório, é peça fundamental. Pastor, mas eu acho que eu sou batizado com o Espírito Santo. Se você acha, você não é. Eu não acho que sou homem. Eu sei que eu sou. Eu não acho que essa blusa aqui é verde ou que essa calça é preta. Eu sei que é. Não, mas eu acho. Não, o que você acha é passível de mudar, mas o que você sabe é aquilo que é. Mas pastor, já num dia que teve uma oração pelo batismo do Espírito Santo, eu não falei em língua, mas eu tive um sonho. Pastor, que sonho. Sonho maravilhoso. Sei que havia umas nuvens assim, e eu deitado numa nuvem, eu flutuava assim na nuvem. Vinha um anjo batendo asa assim, ó. E eu senti aquele vento do anjo, falei, aleluia. Que sonho lindo. Mas isso não significa que você vai batizar com o Espírito Santo. Não, pastor, mas foi um sonho diferente, foi um pesadelo e tal, acho que aquilo era o diabo saindo. Não, era só a pizza que você comeu antes de dormir. Mais nada. A gente precisa entender que a Bíblia fala que o que evidencia que houve, o que me dá segurança e certeza de que houve o batismo com o Espírito Santo é a evidência do falar em línguas. E falar em línguas é simples porque é o único dos 9 dons que está debaixo do controle de quem fala. Eu não tenho controle sobre palavra de sabedoria. Eu não tenho controle sobre palavra de conhecimento. Eu não tenho controle sobre o dom de profecia. Eu não tenho controle sobre o dom de cura. Mas falar em língua é falar a hora que eu quiser. A gente precisa desmistificar o dom de línguas. E saber que falar em línguas é importante para a sua edificação pessoal, é importante para o seu crescimento espiritual,
É importante que você seja batizado com o Espírito Santo, por quê? Porque você já é templo do Espírito Santo. Não é que você não tem o Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo habitando em você, porque você já recebeu o sangue e a água. Amém. Só os salvos digam amém. Amém. Mas é importante que você tenha também sobre o sangue o azeite, para que mude, altere, melhore, abençoe ainda mais aquilo que você ouve, o que você faz e a maneira como você vive. Dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aí 8 dias depois, esse cara tinha que trazer uma outra oferta. 2 cordeiros. Um oferta pela culpa, o outro oferta pelo pecado. Sacrificavam os 2. Um oferta pelo pecado, outro oferta pela culpa. O sangue da oferta pela culpa era que o sacerdote tinha que botar na orelha, na mão e no pé. Jesus, ele te livrou do pecado e ele quer te livrar também da culpa. O sangue de Jesus não é só para te livrar do pecado, é também para te livrar da culpa. Por quê? Porque o diabo, o que ele traz sobre você é a lembrança do pecado. Ele não pode conduzir e obrigar você a pecar, mas ele pode trazer a lembrança do pecado para trazer sobre você culpa e condenação. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus não é que você tenha culpa e condenação, é que você tenha refrigério no seu coração. Refrigério do Espírito Santo. Aleluia! Sangue é salvação, azeite é unção, batismo com o Espírito Santo que vem depois da salvação, que eu preciso buscar, são 2 experiências separadas e diferentes. Basta você ler o Evangelho de João no final, João capítulo 20, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos e ele diz, recebam o Espírito Santo, ele sopra sobre os discípulos. Ninguém profetizou, ninguém falou em línguas, não teve sapatinho de fogo, não teve nada. Todo mundo quieto. 40 dias depois, Jesus passa 40 dias com os discípulos, 40 dias depois, Jesus vai ascender aos céus, antes de ascender ele diz, fiquem aí em Jerusalém, não saiam da cidade até que venha sobre vocês o Espírito Santo. Peraí Jesus, você está esquecido, mas eu não esqueci, 40 dias atrás, você apareceu, naquele domingo da ressurreição, você apareceu para nós, e você soprou sobre nós, e você disse, recebam o Espírito Santo. E aí Jesus teria que explicar, não, Pedro, é o seguinte, ali, eu dei para vocês a água do Espírito Santo. Rios de águas vivas vão fluir de vocês agora, porque agora vocês são templo, vocês são casa do Espírito Santo. Mas agora eu estou dizendo que vocês aguardem em Jerusalém até que venha sobre vocês o azeite do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo que vai ungir vocês com poder, para que vocês sejam testemunhas, não simplesmente com argumentos, mas com demonstração de milagres, de poder, de maravilhas. Amém? É algo que Deus faz para que a nossa vida não seja simplesmente argumentação, mas para que seja unção. Eu, para falar de Jesus para as pessoas, eu não posso me limitar à mera argumentação. Eu preciso de mais do que argumentação, eu preciso de unção. Unção de Deus nas minhas palavras, para que aquela palavra bata com aquilo que o Espírito Santo está falando no coração da pessoa. Para que, na verdade, o Espírito Santo seja o agente que faz a conversão da pessoa. Ai de mim, se alguém se converte ao Evangelho por minha causa. Ai de mim, se alguém se converte a Jesus por causa, porque o pastor Fragale. Ai de mim, porque eu não sou o seu sumo sacerdote, o sumo sacerdote da sua vida é Jesus. Eu sou um homem falho igualzinho a você. Eu tenho defeitos como você tem. De vez em quando eu piso na bola e piso feio, assim como você. Você não pode se converter por minha causa. Que bom que eu posso ser um instrumento para conduzir vidas para Deus, para abençoar vidas, mas o teu guia, o teu mentor, o teu discipulador, o teu mestre, o teu pai, o teu salvador é Jesus. Amém? Ele é o Senhor dos senhores. Ele é que é digno de toda a honra e de toda a glória. Sem a inspiração dele, ministério algum na terra vale qualquer coisa. O meu ministério sem a unção do Espírito Santo não vale um tostão furado. O ministério do pastor Bené sem a unção do Espírito Santo não vale um tostão furado. O ministério da Nova sem a unção do Espírito Santo não vale um tostão furado. Ministério algum sem a unção e a ação do Espírito Santo não vale absolutamente nada. E Deus é tão bom, tão gracioso, que mesmo muitas vezes rejeitando a direção do Espírito Santo, Ele continua abençoando porque Ele é um Deus de graça. Quantas igrejas a gente vê que rejeitam a direção, a ação do Espírito Santo, mas Deus continua ali insistindo, abençoando, porque aonde a palavra de Deus chega, Ele quer trazer salvação e bênção. Amém? Então eu preciso... pastor, mas qual é a diferença?
ter o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo sobre mim. Como é que é esse negócio? Cara, deixa eu te mostrar de uma forma bem prática como é que isso funciona. Não vai cair, não. Porque alguém já teve uma torcida negativa ali. Vai cair, vai cair, vai cair. Não vai, não. Cara, reparou que isso aqui é somente um recipiente com água. Isso aqui parece show de mágica. Nessa mão aqui tem uma garrafa que tem o que dentro? Água. E essa aqui? Está vazia. Essa aqui não tem nada. Agora, olha só. Presta atenção. Você quando chega para Jesus, quando você se converte a Deus, muitos chegam lotados de demônio, mas depois que o demônio sai, você fica assim, ó. Uma casa vazia. Água é um símbolo que aponta para o Espírito Santo. E essa garrafa que até agora estava vazia, está sendo cheia de água. Você consegue entender que isso aqui é uma garrafa cheia de água, mas ela não está na água? Isso aqui é completamente diferente. Uma garrafa cheia de água é diferente disso aqui agora, ó. Agora a garrafa está não só cheia de água, como ela está mergulhada na água. Você está cheio do Espírito Santo é uma coisa. Estar cheio do Espírito Santo e mergulhado no Espírito Santo é outra. São duas coisas diferentes. E você precisa das duas. Alguém já bebeu água na vida aqui alguma vez? E quem já alguma vez tomou banho? Você jamais misturaria essas duas coisas. Cara, eu estou imundo. Hoje estava um calor danado, suei feito um camelo, andei pelo centro da cidade. O que eu estou precisando? Vou tomar um gole d'água. Você bebeu água. E vai deitar, e troca de roupa, bota o pijama e vai dormir. Não. Eu preciso de tomar um banho. Eu preciso de mergulhar na água para tirar o suor. Beber água é importante, é muito bom, mas são duas coisas diferentes. Beber água e tomar banho são duas coisas diferentes, embora o elemento seja o mesmo. Água por dentro, água por fora, e a função das duas é diferente. A função de beber água é uma, a função de tomar banho é outra. Você não diz, estou com uma sede danada, vou tomar um banho. Não, estou com uma sede danada, vou beber água. São duas funções diferentes, o mesmo elemento, água para lá, água para cá, mas eu preciso entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pastor, mas eu já fui em umas igrejas que esse negócio de bater com o Espírito Santo é uma confusão danada, é uma aberração danada, tem gente que cai, e rola, e baba e tal, eu não estou nessa, nem eu. Entenda o seguinte, o fato de que alguém, quem já tomou banho de mar aqui alguma vez na vida? Você deixou de ir à praia, porque naquele dia que você foi à praia, ao seu lado tinha aquele bando de farofeiro, rolando na areia, com aquele sanduíche de mortadela na boca, rolando na areia. Aí vai, se joga dentro d'água, aí volta, se joga todo molhado, que a parede grudar mais ainda, se joga. Aí você, nunca mais vou à praia. Você tomou uma decisão dessa alguma vez? Nunca mais vou à praia. Por quê? Porque tem farofeiro na praia. Quer dizer, o fato de ter farofeiro na praia impede agora você de ir à praia? Não, você continua indo à praia com a sua elegância britânica. Vai entrar dentro d'água, você bota só o pezinho, para não molhar muito e tal. Ou então você só... para dar aquela molhada na cutis, porque quem tem grana não tem pele, tem cutis. Pele é coisa de pobre. É só dar aquela molhadinha na cutis. Eu preciso entender que o fato de existirem aberrações não me impede de fazer aquilo que é o correto. Quem fala em línguas berrando feito um louco não é mais espiritual do que aquele que fala calmamente, tranquilo, consigo mesmo, num canto. Porque a finalidade, no final das contas, é a mesma.
edificação pessoal. Edificação pessoal. Edificação. É o único dos 9 dons que está debaixo da minha autoridade para exercer a hora que eu quiser. A inspiração vem de Deus, mas o falar é meu. O Espírito Santo pode me inspirar o quanto ele quiser. Se eu não abrir a boca para falar, não vai acontecer nada. Nada. E é por isso que tem gente, às vezes, que vai buscar o batismo do Espírito Santo, você traz a pessoa aqui na frente, você bota a mão, ora, saculeja a pessoa para ver se sai alguma coisa, e a pessoa de boca fechada. Não vai acontecer nada. Lógico que não vai acontecer nada, claro, porque de boca fechada você não fala nem em línguas, nem em português, nem em inglês, nem em francês, nem nada. Para falar tem que falar. Para falar tem que falar. E é algo que você, a inspiração vem de Deus, mas o fazer vem de nós. Da mesma forma que a inspiração para evangelizar vem de Deus, mas o evangelizar quem faz sou eu. Eu preciso entender essa simplicidade do Evangelho para não mistificar o batismo com o Espírito Santo e acabar deixando, não, eu não quero porque aonde eu já vi é exagero, é confusão, é gritaria. Não, eu preciso da plenitude do Espírito Santo. O que é a plenitude do Espírito Santo? É o Espírito Santo em mim e o Espírito Santo sobre mim. O Espírito Santo em mim fluindo rios de águas vivas para manifestar o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. O Espírito Santo sobre mim para a manifestação dos dons do Espírito. Para que pessoas sejam abençoadas. Para que outras pessoas sejam abençoadas. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.